A teoria dos jogos, ou teoria de jogos, é um ramo da matemática aplicada que estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar seu retorno. Inicialmente desenvolvida como ferramenta para compreender o comportamento econômico e depois utilizado pela corporação Rand para definir estratégias nucleares, a teoria dos jogos é usada hoje em diversos campos acadêmicos. A partir dos anos 70, a teoria dos jogos passou a ser aplicada no estudo do comportamento animal, incluindo a evolução das espécies pela seleção natural. Devido ao interesse em jogos como o Dilema do Prisioneiro Iterado, no qual é mostrada a impotência de dois jogadores racionais escolherem algo que beneficia a ambos simultaneamente e sem combinação prévia, a teoria dos jogos vem sendo aplicada nas inúmeras ciências, como políticas, militares, ética, economia, filosofia e recentemente até mesmo no jornalismo. Área que apresenta diversos e inúmeros jogos, tanto competitivos como cooperativos. Mas por que devemos saber sobre isso? Porque a vida é um jogo, é a mistura entre Tibia e The Sims. E se você conhece algum desses jogos, parabéns, você envelheceu bem. Mas vamos falar mais sobre isso e muito mais depois da vinheta. E eu peço para você deixar o seu like, compartilhe com algum amigo que você acha que você vai se interessar, ou pela teoria dos jogos, ou pelos jogos vorazes, que é o que eu vou falar um pouco aqui hoje. E caso você não esteja inscrito, seja bem-vindo. Meu nome é Gustavo e esse é o Filosofia na Teia. Hoje, na prática, a teoria dos jogos basicamente serve para ensinar aos jogadores, que somos nós, a identificar as regras do jogo, os seus limites, os seus pressupostos. É como no xadrez, a criação de estratégias e a ação propriamente dita só é iniciada após você conhecer os movimentos das peças, os seus limites, as suas características. A mesma coisa se aplica no mundo financeiro, no mundo jurídico, médico, entre outros mundos. Inclusive, tem um professor meu que inclusive falou sobre isso. O professor Alexandre Moraes da Rosa, que inclusive falou um livro sobre isso. A teoria dos jogos aplicada ao processo penal. É muito interessante. Caso você esteja envolvido no mundo jurídico, seja um estudante de direito, é uma leitura bem interessante, vale a pena. Então, é possível que tenha alguém que não conheça a história de Jogos Vorazes e isso pode impedir um pouco a compreensão ou aproveitamento total desse vídeo. Então eu vou fazer um breve resumo do enredo. Na região antigamente conhecida como América do Norte, a capital de Panem controla 12 distritos, que são como cidades, mais ou menos, e os força a escolher um garoto e uma garota de cada distrito, que são chamados de tributos. E eles têm que competir num evento anual televisionado. Todos os cidadãos eles são obrigados a participar. Os cidadãos de 12, se não me engano, de 12 a 18 anos. E os seus pais, seus irmãos, todos eles são obrigados a assistir esses jogos. Só que tem um porém. Os Jogos Vorazes ele é conhecido por somente um participante sobrevivente. Ou seja, o tributo vitorioso. A nossa protagonista, a jovem Katniss Everdeen, do Distrito 12, o distrito mais longe da capital, mais distante e o menos favorecido, confia na sua habilidade de caça e destreza com arco, além de alguns instintos aguçados, nessa competição mortal. Esse jogo doentio tem dois princípios básicos, condicionamento e medo, pois todo ano, antes dos jogos, eles lembram os distritos da guerra que ocasionou o fim dos Estados Unidos e o início de Panem, quando eles queriam impedir toda e qualquer tentativa de rebelião. Também vale lembrar que as pessoas que seus filhos podem ser tirados de você e mortos, e com isso eles podem mostrar que eles não estão para brincadeira. Esse é mais ou menos o panorama geral. Eu indico muitos filmes, são 4 filmes que abordam 3 livros da série. A autora lançou um 4º livro recentemente, mas é a história de 75 anos antes do presente da série. Mas eu tô louco para ler esse livro, parece muito bom. Tenho ouvido resenhas ótimas sobre ele. Inclusive, eu indico ainda assistir os filmes antes de ler os livros,
pois pessoalmente a Katniss dos livros é bem menos cativante e carismática, além de ser uma tremenda de uma otária, sério. Eu não sei se foi a intenção da Suzanne Collins, né, a autora do livro, fazer a Katniss assim, mas o Peeta, que é meio que o parceiro da Katniss, o seu tributo do mesmo distrito, né, ele é bem mais interessante como personagem ao longo da trama, e os traumas da Katniss podem estar relacionados com a sua babaquice, mas outros personagens traumatizados são bem mais interessantes que ela e não tão babacas, por assim dizer, na minha opinião, né? Enfim, é uma ideia minha, uma viagem minha. Voltando à teoria dos jogos, quem melhor a aplica em Jogos Vorazes, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, são os presidentes Coriolanus Snow e a presidente Alma Queen. Ambos são excelentes estrategistas e, mais do que isso, incríveis sobreviventes, até conhecerem e subestimarem a nossa protagonista, a Katniss Everdeen. É interessante notar que aqueles que melhor utilizam a teoria dos jogos são justamente aqueles que possuem o maior poder e estão no topo da sua hierarquia, no mais alto cargo de seus nichos, que são Panem, né, que é a capital, e o Distrito 13, que é um distrito desconhecido até um determinado período da história. Ao longo da trama, ambos jogam uma partida metafórica de xadrez e tentam o tempo todo prever as estratégias um do outro e contra-atacar com mais força ainda. Katniss sempre fora um peão desses dois, e ela só percebe isso no fim da história. O engraçado é que o controle de um escondia a manipulação do outro. E caso você tenha entendido o que eu quis dizer com essa frase, por favor, deixe aqui nos comentários se você concorda ou discorda ou se tem algo a acrescentar. Tanto é que no final a Katniss entende o jogo que estava sendo jogado e se nega a continuar participando, realizando reviravoltas não tão surpreendentes, mas perfeitamente condizentes com a lógica que a autora construiu até ali. Pois bem, agora voltando ao mundo real, temos uma outra teoria de um cara chamado Guy Debord, que inclusive virou um livro, chamado A Sociedade do Espetáculo. Guy era um marxista e, portanto, incorporou essa teoria sobre um viés econômico-político. Eu não pretendo ser tão chato aqui e falar dessas duas coisas do jeito que ele falava. Enfim, A Sociedade do Espetáculo, o livro, foi criado em 1967, mas a Sociedade do Espetáculo existe há muito mais tempo como uma política alienadora. Um dos exemplos mais clássicos de um dos meus favoritos é a famosa prática do pão e circo, uma política adotada em Roma, onde gladiadores lutavam até a morte, enquanto a aristocracia distribuía pão para a plebe, para saciar a sede de rebelião. Assim eles estariam sempre alienados e fazendo eles sempre se concentrar nos jogos e não no ambiente da cidade. Vocês conseguem perceber a semelhança entre essa Roma e Jogos Vorazes? Se vocês querem mais um indício que a autora se baseou muito nessa sociedade do espetáculo antiga, pão e circo vem do latim que significa panem et circenses. E a capital da cidade onde acontecem os Jogos Vorazes se chama Panem, que é o mesmo panem de pão. O pão e o circo é um protótipo ou um modelo ultrapassado da sociedade do espetáculo, embora seja extremamente efetivo até hoje, se analisarmos friamente. Quando milhares de pessoas se reúnem para assistir uma luta de UFC, e isso não é uma crítica a quem curte, eu gosto de ver algum tipo de luta, mas a violência, e mais do que ela, a competitividade, notoriamente se tornou uma marca registrada do nosso estilo de vida. O pão e circo modernos se estendem, mas não somente, a videogames, partidas de futebol, partidas de basquete, futebol americano, tênis, a qualquer outro esporte. A sociedade do espetáculo, como política controladora, não precisa mais da violência física real. O virtual e imaginária já se tornou o suficiente, uma vez que a realidade se tornou obsoleta em comparação ao mundo virtual. Hoje, preferimos a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação em vez da realidade. Hoje, a ilusão é sagrada e a realidade é profana. Temos aqui uma visão deturpada e maligna da caverna de Platão. Há essa representação em Jogos Vorazes. E, cara, eu tiro o chapéu para essa autora, assim, que obra fascinante, tão bem feita. Nós vemos isso nas cenas, onde os tributos são totalmente limpos e refeitos.
até se tornarem uma caricatura atraente dos seus respectivos distritos, para demonstrar uma vivacidade inexistente e incompatível com aquele estilo de vida tão precário e tão degradante que eles são submetidos. Eles realizam entrevistas em canais televisivos, onde os tributos devem cativar os espectadores da capital para conseguirem vantagens durante os jogos. Fica nítido isso quando Peeta cria toda a ideia que era apaixonado por Katniss e assim fazer deles uma representação moderna de Romeu e Julieta, para conseguir os chamados patrocinadores para ele, para Katniss, já que ela não tem carisma algum. Ao contrário, né, isso é a minha opinião, ao contrário da Jennifer Lawrence, que é uma excelente atriz, ela pra mim é excepcional, porque ela consegue interpretar papéis que são completamente diferentes do que ela é na vida real. Isso pra mim é tipo a maior qualidade de um ator ou uma atriz. A sociedade do espetáculo, ela se mostra em nossos celulares, onde os filtros do Instagram são mais importantes que o conteúdo a serem passados, que são as pessoas. Elas têm receio de postar alguma coisa sem filtro, sem aperfeiçoamento por aplicativo. A ética se tornou estética, onde o belo é moral e o feio é imoral. Isso também acontece em Jogos Vorazes. Embora no filme seja amplificado, a estranheza que a protagonista tem quando vai nas festas da capital, onde há modificação genética para se tornar mais parecido com um determinado animal, ou cirurgia para aperfeiçoar a estética de acordo com a moda atual da capital, umas paradas bizarras que estão acontecendo agora, sabe, com a gente. Já há pedidos de cirurgia plástica para deixar mulheres mais parecidas com suas versões com determinado filtro do Instagram, ou do Snapchat, ou de qualquer outro aplicativo. A suspensão da descrença, que é, a grosso modo, permitir acreditar em algo que é ou pode ser real para o bom andamento da história, nunca foi tão fácil, pois a ficção e a realidade estão se misturando em seus piores exemplos, tornando a realidade um ambiente distópico pra caramba. Então é isso, pessoal. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa análise breve sobre Jogos Vorazes. Eu tinha achado até que ia ser mais longo, mas não foi tanto assim. E, cara, se você gostou do vídeo, deixa aqui seu joinha. Compartilha com algum amigo seu que gosta de Jogos Vorazes ou gosta de conversas filosóficas. Eu tenho certeza que esse canal vai ser pra ele. Me desculpa pela inconstância, que a minha vida tem estado uma confusão assim sem precedentes. Feliz ano novo. Eu espero que todos vocês tenham sobrevivido a 2020, pois não foi um ano fácil para ninguém, não tem sido um ano fácil para ninguém. E, cara, que a teia da vida acompanhe vocês e interligue nossas vidas cada vez mais. Falou, teiosos. Fui.